Olá, pessoa! A gente de novo. Vamos continuar falando das vidrarias e equipamentos utilizados em laboratório. Então, eu tenho alguns vidros aparecendo na imagem do vídeo, né? O vídeo está com alguma imagem de vidros. O primeiro vidro, né? A primeira imagem de vidro que eu vou falar para vocês é a proveta, que serve para medir líquidos, volume de líquidos. Ela é um cilindro que tem uma base que é um hexágono, tá? A base dela tem 6 lados. Esse cilindro ele tem uma graduação, ele vai ter uma quantidade limite de ml, depende do tamanho da proveta, existem provetas de diferentes tamanhos. E essa graduação em ml aparece do lado de fora do vidro, descrito, né, desenhado no vidro, como se fosse uma régua, tá? Que na imagem que está aparecendo na tela não dá para ver muito bem essa graduação do vidro, né? A quantidade. Mas quando vocês tiverem acesso ao laboratório, vocês poderão ver, visualizar, até porque é em alto relevo a descrição da descrição desse vidro da graduação desse vidro na vidraria, na proveta, né? Não só na proveta, mas em outros. Boa parte tem em alto relevo, alguns não, mas dependendo do material utilizado para fazer a gravação de escrever, né, no vidro, alguns dá para perceber em alto relevo. Então, ao lado da proveta, a gente tem um outro vidro chamado bureta, que a gente só consegue utilizar no suporte universal com o apoio de uma garra. A bureta, ela é um vidro que também tem uma graduação, sendo que o zero ele está lá em cima, diferente da bureta, que o zero ele fica lá embaixo. Mais adiante, quando a gente for aprender alguns procedimentos de laboratório, a gente vai entender o porquê. Ele tem uma abertura por onde vai entrar o líquido, e ele tem uma graduação nele, né? Ele vai ter uma reguinha. Existem buretas que suportam volumes diferentes de líquidos, né? Existe bureta de 2 ml, bureta de 25 ml, de 10 ml, de 50 ml. Embaixo da bureta tem uma espécie de torneirinha, que eu posso fechar para impedir a saída do líquido ou abrir e permitir a saída do líquido. Tá? Ela é muito utilizada em alguns procedimentos que envolvem, por exemplo, titulação, uma coisa que a gente vai aprender mais adiante. Ao lado da bureta, a gente tem a imagem de uma pipeta. Na verdade, a gente tem a imagem de 3 pipetas. Uma pipeta bem simples, que não dá para perceber que ela tem uma graduação. E as outras 2 pipetas são pipetas que dá para a gente perceber a diferença uma e outra. Como é que a gente percebe? A pipeta, ela lembra um canudo, tá? Diferente da bureta, que tem uma torneirinha embaixo, a pipeta não tem. Ela tem uma entrada em cima, que é onde eu vou vou prender o pipetador, tipo aquela pera que eu mostrei para vocês. A gente vai conhecer outros pipetadores no laboratório. Embaixo tem uma saída por onde vai gotejar o líquido ou passar o líquido, tá? Ela vai funcionar como um conta-gotas? Pode ser, ou como para despejar um líquido, enfim, tá? Pode funcionar como um conta-gotas, sim, dependendo da quantidade de líquido, dependendo do que procedimento eu vou fazer, tá? Então, existem 2 tipos de pipeta. Ela é um vidro que lembra um canudo. Só que dentro desses 2 tipos de pipeta, tem uma pipeta que ela é um vidro que ele é como se fosse um canudo que ficasse alargado mais no meio e depois afinasse de novo, que é o que a gente chama de pipeta volumétrica. A pipeta volumétrica, ela é utilizada quando eu sei que eu vou transferir um líquido de uma área de um vidro para outro, que ele é um volume fixo. Por exemplo, eu quero transferir exatamente 50 ml de um becker, que é um vidro que lembra um copo, para outro becker, tá? Então, quando eu vou transferir líquidos, que eu tenho uma quantidade exata de quanto eu preciso transferir, eu uso a pipeta volumétrica daquela quantidade. Então, existe pipeta volumétrica de 1 ml, de 2,
de 5, de 10, de 50, de 25, enfim. Eu acho que eu já vi pipeta volumétrica de 100 ml, eu posso estar enganada, mas eu acho que eu já vi, mas eu posso estar enganada. Tá, ao lado da pipeta, que ela é mais larguinha no centro, tem uma pipeta que lembra realmente um canudo, só que ela tá mais escura no meio. Por quê? Essa parte mais escura no meio representa como se ela tivesse desenhado nela uma régua, que a gente chama de pipeta graduada. Então, a gente tem a pipeta volumétrica, que tem um volume fixo, e a pipeta graduada, que mostra diferentes graduações de volume. Então, eu vou preencher aquela pipeta com volume que eu quero preencher, mas que não precisa ser exato, tá? Então, a pipeta, de um modo geral, ela serve para transferir líquidos de um vidro a outro, e o volume desse líquido a ser transferido, ele pode, se for necessário que seja preciso o volume, é interessante se trabalhar com a pipeta volumétrica, porque ela trabalha com a quantidade mais precisa, mais exata do volume. A pipeta graduada não, ela tem nela como se fosse uma régua e ela não é tão precisa quanto a volumétrica. Um pouco abaixo e mais para o lado direito da pipeta tem uma imagem de um bastão de vidro, ou que também é chamado de baqueta. Um bastão de vidro é um objeto cilíndrico, comprido e fino, que serve para misturar soluções, misturar o que eu estiver preparando em um becker. Becker, eu já mencionei antes, é um vidro que lembra um copo. Ao lado do bastão de vidro, ao lado direito do bastão de vidro, tem dois aparelhos que eu vou chamar de condensador. Esse condensador é como se fosse um vidro dentro do outro. O vidro de dentro do condensador, o vidro mais interno, vai receber o vapor que foi evaporado a partir do aquecimento de uma mistura. E o vidro mais externo vai receber e vai liberar água que está circulando por ele, que serve para resfriar esse vapor, para condensar esse vapor, para deixar que esse vapor volte a ser líquido e esse vapor vai sair por um outro lugar. Tá? Então, no condensador, existem condensadores diferentes dependendo de como você quer montar a estrutura de destilação, que é esse processo de separação de líquidos por evaporação do líquido que tem um ponto de ebulição mais baixo, tá? Então, o condensador ele permite que o líquido, a água, passe pelo lado de fora do vapor, resfriando esse vapor sai do condensador já no formato, já no modo líquido, novamente. Mudando as figuras, aqui eu tenho algumas outras, como balão, Erlenmeyer, etc. Tá? Então, eu vou explicar de modo geral. O Erlenmeyer é um vidro cilíndrico que lembra muito o Kitasato. Tem muita gente que confunde, quem está começando no laboratório, confunde o Erlenmeyer do Kitasato. Eu vou falar dos dois agora. O Erlenmeyer é um vidro, eu falei cilíndrico, eu falei errado, ele tem um formato triangular, é um vidro que tem um formato triangular, que serve para você fazer misturas dentro dele, por exemplo, tá? E ele só tem uma saída, que seria uma boca na parte superior, que lembra a boca de uma garrafa. O Kitasato é um vidro que tem um formato triangular, mas ele tem duas saídas. Ele é bastante utilizado em filtração a vácuo. Tem a saída superior, como se fosse a boca de uma garrafa, e tem uma saída ao lado da saída superior, mas um pouco mais abaixo, mas do lado, sabe? Mais abaixo, tipo um ou dois dedos abaixo da saída superior,
tem essa saída que é cilíndrica, que por ela normalmente é colocada uma mangueira que serve para puxar o ar, tá? Então o Kitasato, ele tem um formato de triângulo, o Erlenmeyer também, só que o Kitasato tem essa saída extra. O Erlenmeyer só tem uma entrada, uma saída. O Kitasato tem essa saída de ar para filtração a vácuo. Fora o Erlenmeyer e o Kitasato, a gente tem outras vidrarias que tem um formato um pouco mais redondo, que a gente vai chamar de balão. Então, existe o balão volumétrico, existe o balão de fundo redondo, existe o balão de fundo chato. Eu vou diferenciar para vocês agora. O balão de fundo chato é um balão que não vai ter uma medida precisa, tá? Ou às vezes até tem, mas normalmente tem um volume, diz assim, esse balão consegue armazenar tanto ml, mas não é tão preciso, sabe? O balão volumétrico, ele é um balão que vai ter um fundo chato, mas ele tem uma medida fixa. Por exemplo, um balão volumétrico de 200 ml, de 100 ml, quer dizer que você coloca líquido até a linha branca que aparece desenhada num vidro, que não dá para ver na imagem aí, mas vocês vão conseguir perceber em laboratório. Quando você coloca líquido até aquela parte do balão, até aquela parte tem exatamente 200 ml ou 100 ml, ou seja lá de quanto for esse balão. O balão de fundo redondo é um balão utilizado, que é diferente do balão volumétrico e do balão de fundo chato. Ele não vai ter uma medida precisa, ele tem uma medida aproximada. Por exemplo, cabe 500 ml naquele balão de fundo redondo, mas você não sabe até onde vai as 500 ml, sabe? Ele não é preciso. Ele geralmente é utilizado para aquecer misturas, aquecer soluções, usando um suporte universal e com garras, né? Por quê? Tem que usar o suporte, porque como ele tem um fundo redondo, ele não consegue ficar parado em cima de uma bancada ou de qualquer coisa que seja. Existem balões de fundo redondo que tem uma saída como se fosse um canudo, tipo Kitasato. O Kitasato não tem uma saída ao lado da boca, então a pouco abaixo da boca de alguns balões de redondos tem uma saída também, como se fosse uma saída cilíndrica, como lembra um canudo, que serve para colocar mangueira, colocar equipamento, para ajustar a aparelhagem de vidro do laboratório para determinados experimentos. Esse balão que tem uma saída, como se fosse o Kitasato, a gente chama de balão de destilação. Tem um outro vidro de laboratório chamado Becker, que ele lembra um copo. Não tem mais o que dizer. Imagine um copo. Um copo que ele é todo igual, todo cilíndrico e que pode ter vários tamanhos, de 1 litro a 50 ml. É um Becker. Abaixo do Becker tem uma imagem que eu acho que eu já comentei com vocês, que é de vidros que estão ali para separar mistura líquido-líquido de acordo com diferentes pontos de ebulição, que é a montagem de uma aparelhagem para destilação, onde é usado o balão de destilação. Como eu já comentei sobre isso antes, eu vou passar agora. Não vou comentar aqui. Outros vidros, mudou a imagem, está aparecendo outros vidros. Tem um vidro que é usado em laboratório para retirar a umidade de substâncias sólidas. O nome desse vidro é chamado dessecador. Aqui a gente tem duas imagens de dessecadores, uma com a saída cilíndrica lateral para caso seja necessário usar uma bomba de vácuo associada a ele, e o outro sem. Na base desse dessecador tem um espaço onde eu posso colocar materiais que tendem a reter a umidade para si, tipo sílica gel, por exemplo.
E dentro desse dessecador, normalmente eu tiro o material de uma estufa que eu coloquei para secar na estufa, e para a umidade do ambiente não molhar esse material, não umedecer esse material, eu deixo esse material esfriando no dessecador antes de fazer qualquer coisa com ele. Eu vou falar aqui dos que tem mais importantes, tá? Eu vou deixar algumas coisas de lado. Aqui tem uma lâmina, que a imagem de uma lâmina, que é um objeto retangular de vidro que serve para observar coisas no laboratório. Em cima do que eu boto para observar na lâmina no laboratório, eu coloco uma lamínula, que é uma outra pecinha de vidro, só que em vez de ser retângulo é quadricular, menor do que a lâmina, que serve para cobrir o que eu estou observando na lâmina ao observar aquilo no laboratório. E eu também tenho uma imagem de uma placa de Petri. A placa de Petri é um vidro redondo. Existe placa de Petri de plástico também, tá? Mas o importante de você saber é que ela é redonda e ela tem uma certa altura nas paredes. Eu vou botar assim, paredes, entenda entre aspas, tá? Laterais. Ela lembra um prato, sabe? Só que um prato que tem o fundo todo igual e tem... Pronto, ela lembra um pote de doce de goiabada. Que até deu fome agora. Pote de doce de goiabada. Uma placa, só que numa dimensão bem menor que o pote de doce de goiabada. Mas a placa de Petri, ela serve para visualizar coisas num microscópio estereoscópico, que é um microscópio diferente do microscópio que a gente usa a lâmina, assim como ela serve para fazer cultivos de colônias de bactérias ou de outros micro-organismos, tipo fungos, etc. Mudei as imagens. Nas imagens a gente tem, vou comentar os mais utilizados, que seriam o vidro de relógio, que é um vidro que lembra um pires fundo, que ele é bem arredondado, é como se fosse um vidro que é convexo. E ele serve para pesar coisas na balança, por exemplo. Tem o funil simples, o funil de Bindt que faz filtração a vácuo. Tem um funil, quando eu falo funil, pense no funil que é usado na cozinha, um funil qualquer. É um funil de laboratório. Sendo que o funil de Bindt ele é próprio para fazer filtração a vácuo. Deixa eu ver mais. Tem um tubo de ensaio, que é um tubo cilíndrico, que serve para fazer mistura, serve para testar reagentes diferentes com diferentes produtos, enfim. Tem um tubo cilíndrico, que é um tubo de ensaio, que pode ter diferentes tamanhos. E tem um funil, que ele tem uma torneirinha, que é o funil de bromo. Esse funil de bromo, ele serve para misturar líquidos que não se misturam. Perdão, ele serve para separar líquidos que não se misturam, tipo água e óleo. Água e óleo a gente sabe que não se mistura, que o óleo tende a ficar em cima, né, boiando. Então, geralmente é aberta uma torneirinha, deixa-se passar um dos líquidos e fecha a torneirinha para prender o outro líquido. É assim que separa a mistura de dois líquidos que não se misturam e formam fases diferentes. Tipo, a mistura de dois líquidos que formam duas fases diferentes que vocês conseguem visualizar através de um funil de bromo. E agora, por último, a gente vai ver equipamentos. Que tipo de equipamentos a gente tem no laboratório? Então, tá aparecendo aí no vídeo a figura de uns 4 equipamentos. Eu vou falar de cada um deles. São alguns dos. Quando a gente for para o laboratório, a gente vai ver mais alguns outros. Um deles é a geladeira. Oxe, mas tem geladeira no laboratório? Tem, mas não é para guardar comida, tá? Certo. A geladeira do laboratório serve para guardar soluções que precisam se manter resfriadas, soluções que precisam ser mantidas resfriadas, tá? Amostras que precisam de refrigeração, entre outras coisas que precisam de refrigeração. A gente tem balanças que podem ser são balanças de precisão.
a gente tem balanças de precisão no laboratório que podem ser analíticas ou semi-analíticas. A gente vai ter uma aula só de balança para diferenciar esses tipos de balança. A gente tem uma estufa que lembra a estufa que a moça do salão tem para esterilizar alicate de unha, tesoura, etc. Essa estufa existem vários tipos. Tem estufa de esterilização, tem estufa de, como é que eu posso dizer? Estufa de cultura bacteriológica, que serve para cultivar bactéria e fungo. A estufa é um equipamento que mantém o seu interior quente e úmido, tá? E a gente tem a centrífuga, que é um equipamento, a imagem da centrífuga é um equipamento quadriculado, que dentro tem espaços para colocar tubos de ensaio, e quando fechada essa centrífuga, e com esses tubos de ensaio que devem estar fechados também, ela vai girar esses tubos. Existe centrífuga que não é para colocar tubo de ensaio, que é para colocar um outro tubinho que depois eu mostro para vocês em laboratório, que é o... Eu esqueci o nome do tubinho, mas enfim, vocês não vão utilizar, então passa, para próxima aula eu mostro. Então você coloca esses tubinhos, tubos de ensaio, ou o que seja, dentro da centrífuga, liga ela, ela vai girar e vai separar o que tiver dentro do tubo de ensaio pela força centrípeta. Então, pela força centrípeta, ela separa os componentes que está dentro do líquido do tubo de ensaio pelo peso. Então, por exemplo, componentes do sangue, exemplo, as células do sangue e o plasma do sangue conseguem ficar separados depois de um tubo de ensaio cheio de sangue ser colocado numa centrífuga. Aí dá para separar as plaquetas, as hemácias e outros tipos de célula, porque eles têm pesos diferentes, e ao girar esse material aqui dentro, esse material vai ficar separado devido ao seu peso diferente. Beleza? Então, esse vídeo fica por aqui. Me desculpem ter me estendido e bons estudos.